Irmãos, vamos mais uma vez, eu dou as boas-vindas a todos nessa manhã e estamos gratos a Deus porque temos visto a sua mão bondosa durante o ano de 2015 e o privilégio de podermos mais uma vez estar juntos para receber a sua palavra. Eu gostaria que nós abríssemos as nossas Bíblias em Romanos, no capítulo 1. Vamos fazer a leitura no versículo 7. Romanos, capítulo 1 e o versículo 7. Vamos fazer essa leitura juntos, em pé, e no final nós faremos uma breve oração. Romanos, capítulo 1 e o versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: A todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para serdes santos, graças a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Oremos. Pai celestial, nós te louvamos, Senhor, e temos visto a tua bondade, a tua misericórdia, o teu amor em nossas vidas, no trabalho da tua igreja. E como é bom, Pai, servir a um Deus que é vivo, que é real. E nós nessa manhã, Pai, te louvamos por mais um ano em que o Senhor permitiu que pudéssemos juntos, Pai, fazer essa escola bíblica dominical. O propósito de aprender mais, estudar a Tua Palavra, sermos instruídos pelo Senhor. E nós somos gratos, Pai, porque temos o manual nas nossas mãos. Essa palavra que é viva, que é eficaz, que ela é útil, Pai, para o ensino, para a educação, para a repreensão, para a correção, na justiça, a fim de que o homem de Deus se torne mesmo perfeito e habilitado para toda boa obra. E para isso nós precisamos, Pai, humildemente do auxílio do autor da palavra, ele que seja o nosso professor nessa manhã, o Espírito Santo da verdade. Que ele mesmo conduza, não só aqui nessa classe, mas em todas as classes. Que cada professor possa mesmo ser dirigido por Ti. Nos livra, Pai, de palavras de homem, de erros, de heresias, mas que a Tua palavra mesmo seja pregada conforme ela é, a verdade. Então, eu te peço por cada criança que chegou aqui, intermediário, jovem, e nós aqui, os adultos, que possamos estar com os corações abertos para ouvir e colocar em prática. Abençoa a Tua igreja nessa manhã. Se há alguém no nosso meio que ainda não tem a salvação, o Senhor que é o autor, Pai, faça segundo a Tua vontade e edifica a Tua igreja. É essa a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Irmãos, finalizando o ano, né? O ano está chegando ao fim e nós não temos pressa. E nós pedimos a Deus que Ele nos dirija, e eu acredito que tem sido proveitoso os estudos, né? Mas nós estamos iniciando esse ano a carta aos Romanos. E aqui paramos nesse verso 7, onde o escritor, o apóstolo Paulo, ele está mesmo escrevendo aos destinatários aqui nessa cidade de Roma, e ele mesmo identifica esses amados ali, como está escrito aqui: a todos os amados de Deus que estais em Roma. É um grupo de pessoas que Paulo identifica como os amados de Deus que habitavam ali naquela cidade de Roma. E ele mostra esses amados de Deus como uma característica especial. Há no mundo hoje, né, e é se pregado que
Deus amou ao mundo de tal maneira. E é verdade, Deus ama a todos, ama ao mundo e amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Mas aí começa algo que é específico, né? Ele diz, mas a todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então começa a especificar, né? Ele ama a todos, mas para se tornar um amado de Deus, né, é algo individual, a todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E esses que Paulo identifica como amados de Deus, tem uma característica sim. Se você ver aqui no verso 6, ele começa a identificar, né? Ele diz, olha, de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Então, ser um amado de Deus é ser chamado para ser de Jesus Cristo. Essa é o que nós chamamos a chamada soberana de Deus, a chamada individual de Deus para ser de Jesus Cristo. E essa chamada eu digo assim, né, é algo que é inerente a Deus. A Bíblia diz que não é da vontade da carne, nem da vontade do sangue, mas de Deus. É algo que Deus mesmo é do seu querer, é da sua vontade. Ele chama aqueles que vão ser de Jesus Cristo. E Deus não é injusto nessa chamada, nessa escolha, não. De forma nenhuma. Mas Deus chama segundo lhe apraz, segundo o seu propósito. Chamados para ser de Jesus Cristo. É a chamada soberana da salvação. E essa chamada, meus amados, ela começa na eternidade. A Bíblia diz que aqueles que Ele amou, Ele escolheu, elegeu, predestinou antes da fundação do mundo. É um privilégio muito grande. E Ele chama, né, para ser de Jesus Cristo. E nós vimos muito isso. Mas a segunda característica desse povo amado de Deus, que foi chamado para ser de Jesus Cristo, está aqui no verso 7. Diz, olha, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados agora para serdes santos, né? E nós paramos porque é a nossa vida, é o nosso viver, é o nosso cotidiano, é a parte prática. O chamado para ser de Jesus Cristo é a chamada soberana da salvação. E a chamada para ser de santos é a chamada para a santificação, para viver uma vida santa. E esse nome santos é o nome que é dado ao salvo por Jesus Cristo. Ele é o santo filhos de Deus, filhos por adoção. E requer de nós, né, uma maneira diferente, uma forma diferente de viver. E aqui Paulo diz, chamados para serdes santos, é a chamada para a santificação. Então nós paramos sim e vamos, né, devagar, porque é importantíssimo para a nossa vida. E as Escrituras Sagradas, a própria Palavra de Deus, mostra claramente a vontade de Deus para os salvos, para os santos, né? E é bem claro, eu já mostrei isso, alguns versículos, mas 1 Tessalonicenses capítulo 4 e o versículo, se eu não me engano, é o 3. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Vamos ver aqui. 1 Tessalonicenses capítulo 4 e o verso 3. Exatamente. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. É a vontade de Deus para os salvos, né? Para os que estão nesse processo de santificação. A santificação, ela é algo que é progressivo. Ela não é uma coisa que já aconteceu.
A santificação é a característica do salvo. A santificação, ela é a ação do Espírito Santo na vida do crente. É a santificação. Então, por isso que nós vamos identificar nas Escrituras que é tornai-vos, buscai, procurai, é algo que é contínuo, é progressivo. Então a santificação é o dever de cada um que é salvo, né? E é a ação do Espírito Santo na vida do salvo, na vida do crente. E nós levamos assim, em 1 Pedro, porque é algo abrangente, né? É algo que vai tomar mesmo a nossa vida. E o apóstolo Pedro, ele, claro, dirigido pelo Espírito Santo, é muito feliz, né? E a palavra de Deus, na oração, eu estava orando e dizendo, a palavra de Deus, ela é inspirada. Deus usou homens santos e os inspirou a deixar escrito a sua vontade, né? Sem sombra de dúvidas e nem de erros, porque a Bíblia, ela é mesmo atacada pelos sábios desse mundo, né? Pelos rebeldes desse mundo, por aqueles que são contra Deus. Ela é atacada, agredida, tentando ser desqualificada. Mas a palavra de Deus, a Bíblia diz que ela é inspirada de Deus. É o próprio mesmo sopro do Espírito Santo, né? Então, Deus usou homens e eles assim escreveram para nos deixar a vontade de Deus, para vivermos nessa vontade de Deus. E o apóstolo Pedro, no capítulo 1, e aqui no versículo 13, ele diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, veja, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então, nós assim estamos estudando, né, essa santificação e estabelecemos que ela é o alvo para a vida do salvo, né? Ela é o alvo para a vida do crente, do santo. A busca, se tornar, a palavra de Deus é bem clara em relação a isso. E a base da santificação da nossa vida, aqui está escrito, como o verso 14 diz, como filhos da obediência, né? E o verso 17 diz assim também, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então a base da nossa santificação é a obediência à palavra de Deus e o temor a Deus, né? E a Bíblia mesmo nos ensina isso, que o dever de todo homem nesse mundo é temer a Deus e obedecer a sua palavra. E isso vai ser imperativo a nossa santificação, porque antes, né, nós não podíamos viver dessa forma, porque nós éramos filhos da desobediência, não tínhamos o temor de Deus de forma nenhuma. O homem mesmo natural, ele já nasce, né, filho da ira, filho da desobediência, arraigado mesmo ao pecado, sem temor de Deus. É por isso que nós assim enxergamos, né, é notório
em todo o mundo, a desobediência à palavra de Deus, a falta de temor de Deus, mas aqui Pedro chama a atenção, olha, eu estou falando olha como ele diz aqui, olha, no capítulo 1 e o versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos. Ele está falando com quem? Não é com o mundo, não. É com os eleitos de Deus, veja, que são forasteiros na dispersão no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia, na Bitínia. Eleitos, segundo a presciência de Deus, veja, em santificação do Espírito Santo, né, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então, é uma classe, é uma raça de gente, né, que é chamado amados de Deus, eleitos, salvos e chamados para a santificação. A esses, né, requer o quê? Obediência, requer temor, que é a característica do salvo, do Filho de Deus. Então, meus amados, nesse princípio, Pedro chama a atenção que nós devemos viver, né, nos tornar santos, verso 15, em todo o vosso procedimento, em toda a área da nossa vida. E aqui esse livro, eu já mostrei para os irmãos que há 4 áreas na nossa vida em que nós temos que, como esse alvo, né, nos tornar santos. Primeiramente é individual, é pessoal, é no corpo, né, é algo mesmo no relacionamento meu com Deus. E nós tratamos sobre essa situação. Adorar a Deus glorificar a Deus através do nosso corpo. E eu não vou assim repetir, que eu quero avançar, né? Mas a segunda área em que nós devemos nos tornar santos em nosso procedimento é na nossa casa, é no casal, é na família, é nessa área todinha que nós estamos tratando, né? Terceira área é na casa de Deus, aqui, na reunião, aonde nós estamos, né, em comunidade, servindo ao nosso Deus. E a quarta área, eu coloquei, é no mundo, é na nossa comunidade, onde nós estamos inseridos, vivendo. 4 áreas em que nós devemos nos tornar santos em nosso procedimento. E tratando, irmãos, nessa área mesmo de santidade, no casal, na casa, na família, o princípio não vai mudar, né? Então, semana passada nós estávamos vendo que o princípio de Deus para a casa, para o casal, para a família, a base, né, do casamento no Senhor é a obediência à sua palavra e o temor ao Senhor. Eu não tenho nenhuma dúvida, irmãos, e isso vai fazer uma grande diferença, né, nesse mundo. O casamento, ele é uma criação de Deus. Foi Deus que instituiu o casamento. Foi Deus quem mesmo planejou o casamento e preparou. Quando ali no jardim do Éden, né, Deus criou o homem, e depois do homem, né, tirou uma costela e assim fez uma auxiliadora, uma mulher, uma esposa, e uniu esse casal. E ali foi instituído essa bênção de Deus para o mundo inteiro, né? E com um propósito. E nós assim sabemos que a palavra de Deus, ela é bem clara em relação a isso. E Deus deu a esse casal, né, ordens. Deus deu mesmo a esse casal responsabilidades. E para se tornar mesmo, eu diria,
que seja feita a vontade de Deus, tem que ser obedecido, tem que ser temido. E esse é o grande problema hoje de casal, de casamento, de famílias que estão o quê? Vivendo em desobediência, vivendo sem o temor de Deus e acha que vai, com as suas próprias forças, com os seus próprios méritos, conseguir algo. É muito difícil, né? Se não ficar estabelecido isso. E nesse casal, nessa família, Deus deu responsabilidades, deu autoridades e deu princípios a essa união e aos pares que fazem parte disso. O problema é que se confunde, né, essas coisas. E eu volto a dizer, se não colocar em ordem como foi Deus colocou, vai ter problemas. E problemas sérios, né? Então, irmãos, isso depende mesmo a santidade na casa, no casal, ligado exatamente em obedecer a palavra de Deus e os princípios que Deus deixou para essa família. E semana passada nós começamos a ver, né? Então vamos ver aqui, né? Em relação ao apóstolo Pedro, se você virar aqui, no capítulo 3, ele diz assim, olha: mulheres, sede vós igualmente submissas aos vossos próprios maridos, para que, se algum deles ainda não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra alguma por meio do procedimento de suas esposas, ao observarem o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Não seja o adorno das esposas o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas aos seus próprios maridos, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade. Por isso que sois juntamente herdeiros da mesma graça e de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então Pedro aqui está tratando de uma área, né? No sentido mesmo de marido e de esposa. Mas o casamento não é só isso. Ele começa com o homem e a mulher. Ele passa a ser marido e esposa. E ele passa também a ser pai e mãe. São três, né, funções distintas nisso. E tem que ser bem entendido. Porque quando Deus colocou, aqui nós vamos ver que há a igualdade, né, mas também a autoridade e a responsabilidade. São três coisas que tem que ser bem assim tratada, que vai clarear. E, irmãos, primeiramente, né, Deus, ele chamou, vamos tratar por parte, né, entre o homem e a mulher. Aqui não há questão mesmo de superioridade ou inferioridade. A Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, eles é um Deus só, né? Mas são três pessoas e vivem em plena harmonia. Há funções dentro da Trindade. Há mesmo, cada um vive em plena harmonia, cada um sabendo da sua função. Não há
conflitos, né? Então, no casal, é a mesma coisa. Quando nós entendemos que, como Deus fez, posso dizer, irmãos, vai ser, não é fácil não, né? Que nós temos inimigos perigosos, eu mesmo, a minha carne, o mundo, como eu sempre tenho dito, e o diabo são inimigos de qualquer criação divina, qualquer coisa que Deus assim estabeleceu, e vamos ter que enfrentar. Mas eu lhe digo que, de uma vez que obedecemos, tememos a Deus, vai fazer uma grande diferença. Mas em relação a isso, homem e mulher, Deus chamou ao homem, né? A ele foi dada a responsabilidade e a autoridade dentro dessa instituição que ele criou. Isso não tem conversa, né? Deus, ele criou primeiramente o homem, e a Bíblia diz que a ele foi dada a ordem, a responsabilidade, a autoridade de cuidar, de guardar, de zelar. E isso é inerente ao homem, ao chefe, ao casal, seu líder mesmo espiritual. Veja bem, né? Gênesis capítulo 3. Gênesis no capítulo 3 e o versículo 9. Gênesis capítulo 3 e o versículo 9. Aliás, é melhor no 8, né? Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a mulher. Não, irmãos. E chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou: onde estás? Então, por que isso, né? Foi ao homem, antes da mulher ter sido criada, que Deus deu a ele a responsabilidade, a autoridade de zelar, de guardar pelo jardim, né? E aconteceu algo terrível. Deus já sabia o que tinha acontecido, né? A Bíblia é bem clara o que aconteceu e vocês sabem, né? A mulher, ela foi iludida, ela foi enganada pelo diabo e ela caiu em pecado e deu ao seu marido e ele comeu. Ou seja, a responsabilidade era de Adão. Quando Eva caiu em pecado, né, e chegou para dar o fruto ao Adão, o que Adão fez? Ele obedeceu a Deus, a ordem de Deus, ou obedeceu à mulher? Houve um conflito aí, né? Por isso que, quando no verso 17, né, olha o que diz aqui: e a Adão disse Deus, visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses. Então, irmãos, estabelece aqui a responsabilidade e a autoridade que Deus deu a Adão de gerir esse lar, né? E Deus vai cobrar de quem? Do homem. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu falo com todo carinho e com toda honestidade. Vai chegar momentos na sua vida cotidiana do casamento, aqui não é questão de superioridade, de inferioridade, e nós vamos ver que há igualdade no casamento, mas vai chegar momentos em que você vai ter que decidir em obedecer à vontade do teu filho, à vontade da tua filha, à vontade da tua mulher e obedecer aquilo que Deus manda. Você vai ter que ter coragem, sabe? Quando Davi, no final da sua vida, ele chama Salomão, disse: olha, meu filho, eu vou pelo caminho dos mortos, aonde cada um de nós vai, né? Mas olha, eu vou lhe dizer uma coisa: tenha coragem e seja homem para obedecer aquilo que Deus manda, né?
E meus amados esposas, né, com todo carinho, não coloca seu marido numa situação difícil, né, de desobediência à palavra de Deus para fazer a tua vontade. Nós vamos ver mais à frente que isso é muito perigoso, vai causar algo sério até na vida de um casal. Mas você tem que ser homem, tem que ser corajoso e com toda mesmo... E nós vamos ver que o homem tem que amar a esposa, né? Tem que dar a vida por ela, mas quando se estabelece entre Deus e obedecer a Deus, aí não tem conversa não, porque Deus vai cobrar de ti e de mim essa responsabilidade e essa autoridade. Então Deus chamou o homem, né? E a ele chamou a ele a responsabilidade, né? Eu acho isso muito interessante. Ele é o líder, ele é o cabeça. Aliás, a Bíblia diz, olha, 1 Coríntios, capítulo 3, 1 Coríntios, no capítulo 11, e o versículo 3. 1 Coríntios, capítulo 11, e o versículo 3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Então a questão aqui não é de superioridade nem de inferioridade, é questão mesmo de responsabilidade e autoridade sobre o seu lar. O homem é o cabeça, né? A ele tem que ser dado mesmo a responsabilidade e a autoridade diante de Deus. Por isso, irmãos, que eu acredito, né, que o casamento, quando ele não é no Senhor, cria-se uma dificuldade muito grande. E o casamento no Senhor também é muito difícil, porque o problema não está com Deus, o problema está em eu obedecer a palavra de Deus, né? E temer ao Senhor. Deixa que Deus vai cuidar de tudinho. Eu não estou dizendo aqui que é para se humilhar, não. É questão de obediência mesmo. Olha, quando se entende que é Deus, o Salmo 127 diz, se o Senhor, Ele não edificar a casa, né, em vão trabalham os que nela edificam. Ele é o construtor, Ele é o projetista, e Ele tem que ter a soberania no nosso lar. Volto a dizer, né, é um assunto delicado, mas tem que ser assimilado como a palavra de Deus manda, né? Quer ser feliz? Quer um lar em que Deus vai ser mesmo o líder? Obedece a sua palavra. Teme ao Senhor e deixa com Ele, né? Então, Deus vai cobrar de você, homem, de mim, a autoridade e a responsabilidade no meu lar, diante dos meus filhos e da minha esposa, né? E momentos eu vou ter que dizer não, né? Mas não porque eu não quero, não porque é o melhor para casa, né? Não porque eu estou obedecendo a palavra de Deus e tentando fazer a vontade de Deus. O homem, ele tem que ser o líder espiritual, ele tem que ser o modelo, ele tem que ser o padrão. E fazer como o instrutor, né? Aquele que tem a responsabilidade. E eu vejo isso, né? Olha só aqui, Josué capítulo 24, Josué capítulo 24, diz assim a palavra do Senhor. Josué é o líder, né? Que Deus deixou para conduzir a nação de Israel, e nós sabemos que ele foi preparado por Moisés. E também aqui
no capítulo 24, ele deixou algo importante para nós, né? Ele mostra ao povo tudo que Deus fez. A libertação lá do Egito, a salvação, a nova habitação que Deus tinha dado para eles, a terra prometida, deu a provisão, o sustento para eles, protegeu a proteção de todos os seus inimigos, né? Deu tudo, irmãos, tudo. Mas diz aqui, olha, no versículo 14: agora, pois, veja, temei ao Senhor, né? Volta, vai, vira, mexe, é obediência, é temor ao Senhor. E servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje, ele diz, a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, cuja terra habitais. Eu, né? Interessante, eu, Josué, e a minha casa, serviremos a quem? Ao Senhor. Irmãos, servir aos deuses, né? Aqui entra tudo, as concupiscências, os valores desse mundo, aquilo que de lá nós já viemos, né? E muitas vezes, e aliás é coisa natural, né? Na família, no casamento, nós ainda temos somos propensos, né? A servir aos nossos ídolos, aos nossos deuses, aquilo que nós queremos fazer, né? Mas é a obrigação do líder, do líder espiritual, do cabeça, dizer, não, epa, peraí, em primeiro lugar eu vou servir ao Senhor, eu tenho que ser o padrão, eu tenho que ser o exemplo, eu tenho que ser o modelo. Não importa, irmãos, se o meu filho não gosta, se a minha filha não gosta, se a minha mulher não gosta, eu vou buscar primeiramente ao Senhor. Olha, teve uma escola dominical aqui, tem uns anos atrás, uma senhora chamada Sati, ela estava ali atrás. No final, eu não tinha visto assim, né? Mas, irmã, vem aqui, deu uma palavra, ela subiu aqui. Quem estava aqui nesse dia? Vocês ouviram o que ela disse, né? Olha, igreja, eu sou uma das filhas de uma família de 7 irmãos, né? O meu pai, muitas vezes, eu apanhava para ir para a igreja. E hoje eu louvo a Deus pelo meu pai ter me arrastado, ter me empurrado, né, para a igreja. E hoje eu sirvo a Deus. Sabe, irmãos, eu lembrei porque o meu pai era um desses, né? O meu pai, ele era um homem mesmo do mundo, mas um dia ele caiu de avião. Caiu de avião em 1975, lá no Rio, próximo a Canutama. E ele passou 7 dias desaparecido. Todo dia tinha uma notícia, foi um drama na nossa família. Um trauma muito grande. Todo dia havia notícia que morreu, que desapareceu, que não sei o quê. Fizeram a missa de 7º dia, né? E tinha notícia. Mas um domingo o telefone tocou, era ele, dizendo que estava vivo, né? Da onde ele estava, era 7 dias de canoa até Lábrea. Lábrea. Eu perguntei do pastor se ele tinha ouvido essa notícia. Ele disse, eu sabia mesmo, meu pai. Ele disse que ele saiu do barco, entrou na igreja católica e se converteu, né? Então ele chegou onde eu morava, tinha a missa das 6 da manhã. Eu e a minha irmã mais velha, disse, levanta seus hereges. Era assim que ele me acordava, bora para a igreja, né? 5:30 da manhã.
6 horas eu estava lá. Então, por isso, irmãos, eu aprendi a cumprir horário na minha vida. A estabelecer que Deus marcou uma hora para eu estar lá, né? Sem entendimento. E hoje não tenho nenhum problema em relação a isso, mas agradeço ao meu pai. Quando eu conheci o pastor Fred, ele marcava 10 horas comigo, 5 para as 10 eu já estava. Primeiro ele gostou de cara, porque em inglês, né? Inglês não tem atraso não, entendeu? Marca a hora, tá lá. Se você não tiver, perde o trem, perde o avião, perde a consulta, perde tudo. É da cultura. E Deus é assim, irmão. Deus é um Deus de decência e um Deus de ordem. Muitas vezes marca-se um horário, o crente não está nem aí, né? Cuidado. Mas se o pai dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e ainda hoje. Bora, Rodrigo, levanta. Bora, Rafael, levanta. Tem uma desgraça hoje da mídia, né? Que os meninos, filho de crente aqui dessa igreja, está de madrugada em computador, internet e tal. Os professores da escola dominical estão me dizendo, estão dormindo aí. Não traz Bíblia. O que é que você está fazendo? Está no teu quarto com a tua mulher e deixa teu filho à vontade? O Walter me falou. João Mateus, né? Boa noite, papai. Botou ele para dormir e tal. E aí, cadê o tablet, né? Cadê o tablet? Aí eu dei aquilo no Walter. Walter foi lá, ele tinha escondido debaixo do travesseiro, né? Irmãos, o Rodrigo tem 21 anos. A gente tranca as coisas, traz o celular, traz o computador. Isso é uma desgraça, né? Para não estar dormindo na escola dominical. É culpa de quem? É do pai. Criança não tem culpa, não. Então, muito cuidado com isso, né? Filho de crente aqui não traz Bíblia para a escola dominical. Manda descer, meu irmão. Fala para o pai, mostra. Como vai ser a geração? Se eu que sou o pai, né? Meu filho não me vê, eu com amor as coisas de Deus. Eu desafio aqui, né? Será que nossos filhos estão vendo eu orar? Eu estudar a palavra de Deus, eu me interessar pelas coisas de Deus? Ou fica a segundo plano? Depois vem, pastor, ore pela minha filha, ore pelo meu filho, não gosta da igreja. Tu não traz teu filho para a igreja? Como é que ele vai gostar da igreja? Substitui a igreja pelo shopping, pelo cinema, por não sei o quê. No dia do domingo, no dia do Senhor. O menino vai querer vir para a igreja? Culto de oração é muito chato, não sei o quê. Tu não vem para o culto de oração com teu filho? Eu incentivo, irmãos. Traga, deixa dormindo no banco. Deixa dormindo no banco. Aí que é as bênçãos de Deus. A Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. As demais coisas o quê? Vos serão acrescentadas. Irmãos, é muito sério quando há de se fazer uma resolução na tua casa. Homem, eu estou falando com os homens dessa igreja, né? Deus vai cobrar de você. Pastor, ore pelo meu filho. Eu oro, eu estaria mentindo se eu não orasse. Eu estou aqui orando pelo teu filho, pela tua filha, por você. Embora você não esteja aqui. Tem seus motivos, né? Doença, trabalho, muitas coisas. Mas tem muitos que estão passeando no dia do culto de oração. Merece, né? Claro, merece. Mas o ano todinho? Quer as bênçãos do Senhor? Essa Kombi aqui, irmãos, ela passa segunda-feira, sábado, levando e buscando as crianças e tal. Tem pais da igreja que vê a Kombi passando, mas não manda o filho para o Jesus Me Ama. Aqui dessa igreja, né? Não tem desculpa, não. Josué disse, e Deus vai cobrar de você, homem, a responsabilidade no teu lar, na tua família, na tua casa. Aí sim, né? E a minha casa serviremos ao Senhor. A autoridade, a responsabilidade diante de Deus é sua. É do homem.
Não tem conversa não, irmão, e não tem meio termos não, né? Eu estou falando com todo amor e com todo carinho, porque antes de falar isso, eu me examinei a minha vida. Eu não quero ser um hipócrita, né? Porque isso é muito sério. Há muitos por aí, eu não estou identificando mais que no púlpito é uma coisa, mas na realidade vive outra vida diferente, né? Não tem autoridade para falar não. Melhor ficar calado, sabe? Mas será que eu estou buscando ao Senhor, meu Deus? Né? O Senhor, pela graça, me dá graça para falar isso hoje pela manhã. Eu quero desafiar mesmo, mas começar com a minha vida. Herbert, eu estou buscando ao Senhor em primeiro lugar? Irmão, não tem desculpa não, sinceramente. Eu estou muito ocupado. Pense num homem ocupado, sou eu. Eu tive uma empresa, trabalhei com 200, 300 homens. Dia de sexta-feira é o pior dia, dia de pagamento, é uma confusão toda. Eu tinha pessoas para cuidar, mas eu vinha sexta-feira para o culto de oração. Não tinha conversa, não. Não tinha conversa. Meus filhos viam isso. Minhas filhas viam isso. Minha esposa via isso, né? Às vezes cansado. Cansado, irmãos. Sábado. Essa igreja aqui tem trabalho, né? Todas as fases. Quarta-feira à noite. Terça-feira tem uma salinha aqui do lado, né? Eu dou muita importância a essa salinha. Você não vem, mas se seu filho vier, tem uma salinha aqui. Faço questão. Não tem desculpa, não. Né? O trânsito, não sei o quê. Vai dar desculpa para Deus? Quarta-feira tem intermediários. Eu vinha para cá, deixava os meus meninos. Passava 1 hora, às vezes, eu e a Simone dentro do carro aí esperando. Sexta-feira trazia para oração. Sábado, ânsia, né? Aí cresceram, tinha que vir para os jovens, como é que faz? Cansado também, né? Aí, pau ímpar, tu deixa, eu pego, né? Agradeço a Sara, o Fred, que muitas vezes nos ajudaram a levar de volta nossos filhos. Mas viam isso em mim, eu e a minha casa, eu, né, Herbert, vou servir ao Senhor, vou buscar o Senhor em primeiro lugar. Hoje, pelo fato de ser pastor, eu tenho que estudar, né? Mas quantas vezes eles sobem lá, eu estou em contato com a palavra de Deus, estou lendo a palavra de Deus, estou buscando a Deus. Minha vida hoje é servir ao Senhor, pela graça de Deus. Sou feliz, irmãos. Deus faz isso. Pensa que é fácil? Eu tenho problemas igual todo mundo tem. Mas buscar em primeiro lugar o seu reino. E Josué fez isso, né? E Deus vai cobrar de ti, meu irmão. Você que é o homem da casa. Qual é o exemplo que você está dando para o teu filho, para a sua filha, de procedimento, de santidade diante de Deus? É de Deus isso aqui, né? O papai não gosta de ir para a igreja. Teu filho está vendo. Aliás, eu sei que muitas aqui, crianças, até querem ir para a igreja e o pai não quer, o pai impede. Olha, irmãos, eu estava dando a conferência do pastor Maciel e a gente estuda a palavra de Deus, medita. Sabe, Jesus tem um local em que ele ficou indignado, irado. Em outra passagem, quando ele viu que a casa dele estava sendo feita casa de comércio, casa de negócio, ele ficou irado, pegou um chicote e saiu derrubando tudo. E dizendo, essa casa aqui foi feita para oração, dedicada à santificação a Deus. E sabe outro local que Jesus fica irado? Quando os homens, os discípulos estavam impedindo de trazerem as crianças ao Senhor. Jesus ficou irado com isso, indignado.
Então, homem da casa, tenha muito cuidado, né? Tenha muito cuidado. Ah, minha mulher não dá para vir, não sei o que e tal. Eu tomava banho, Rafael Rodrigues, vamos para a igreja, né? Deixa a mulher, rapaz. Toma o pulso. Tome a responsabilidade que você vai colher os frutos depois, né? Então, eu estou chamando a atenção dos homens dessa igreja, né? Vocês e eu somos a referência para o futuro. Pastor Fred partiu e era um homem que mostrava isso, né? Estava em todos os trabalhos, exceto viagem e doença, né? Nunca é demais, irmãos, estar na presença de Deus. Nunca é demais. Aliás, você vai passar a eternidade no céu diante dele, né? E eu vejo mesmo, não estou falando de modo geral. A pessoa diz é crente, quer ir para o céu, gosta de Deus, posta na internet, faz aquele farofal todo e tal. Aí não está na casa de Deus, não está buscando a Deus. Aí para mim isso é uma complicado, sabe? Eu digo, será que a pessoa quer ir mesmo para o céu? E quando for e chega lá, peraí, Deus, é que está muito chato, né? Deixa eu voltar lá pro... São pensamentos, irmãos, que solta assim aos olhos, sabe? Então, vai cobrar de quem? Do homem. Você e eu somos os responsáveis e a nós é cobrada a responsabilidade e a autoridade diante de Deus, porque você e eu somos o cabeça. Não é questão aqui de inferioridade e nem questão de superioridade, né? Mas é questão de hierarquia, de ordem. A mulher ela tem um papel maravilhoso. Deus criou ela como uma auxiliadora, né? Para auxiliar. Ela foi criada por Deus. Vamos ver aqui, olha. Gênesis no capítulo 3. Gênesis capítulo 3. E o versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Não é bom, irmãos. Se tem uma coisa que é bom, é uma mulher, é uma esposa, é uma companheira, é uma auxiliadora, né? Diz aqui o Senhor: far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, seja mesmo sincera, né? Seja mesmo alguém que vai assumir o papel. E você vai ver que na vida, no casamento, o papel da mulher é grandioso, da esposa é maravilhoso, e não dá, é indissolúvel essa união, essa associação. Nós vamos ver que tem que ter igualdade. Lá em Pedro, maridos, viver a vida como é igualdade, mas nós estamos falando de papéis, né? Vai ter que ter mesmo cumplicidade, respeito, amor, sinceridade, harmonia, dignidade, união, intimidade sexual. Coisas que têm que ser estudadas, têm que ser ensinadas e vivida e praticada, né? Mas diz aqui, olha, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Vamos lá, 1 Coríntios, onde nós estávamos, no capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. E o versículo 8. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 8. Olha, porque o homem, ele não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer o véu na cabeça como sinal de autoridade, não é? Mas ao mesmo tempo, né, não tem problemas aqui não. A harmonia e a igualdade dentro do lar. Olha o que diz aqui: no Senhor, todavia,
nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Por isso que Pedro vai tratar de uma área já de marido e esposa, né, que há a igualdade, a cumplicidade, essas coisas que faz parte, né? Mas em relação ao homem e à mulher, eu estou falando de autoridade e responsabilidade diante de Deus, né? E aqui já começa a mudar, né? Quando fala mesmo do conceito de marido e de esposa. Mas eu estou tratando em relação à autoridade, né? Em relação mesmo à responsabilidade que Deus cobrou. Disse Deus a Adão: porque tu atendestes a voz da tua mulher e não me obedeceste, né? É isso que eu estou colocando. Agora, em relação mesmo a marido e esposa, aí começa a mudar. Olha o que diz aqui: no Senhor, todavia, não há, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque, como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Está vendo? É a harmonia, né? É a cumplicidade, é o respeito. Então, amados irmãos, quando trata agora em relação à igualdade, é o que nós vimos lá no trecho que eu li, olha, 1 Pedro, vamos lá, 1 Pedro, no capítulo 3, né? E eu estou falando primeiro com os homens, né? Autoridade e responsabilidade. A mulher como auxiliadora, como aquela que deve ao senhor do lar, ao líder do lar, esse respeito, né? Essa submissão em relação às decisões do lar, da família. E eu disse para as irmãs com todo carinho: cuidado, né? Cuidado, que nós vamos ver agora, as esposas, elas são edificadoras de um lar e não destruidoras, né? E numa atitude, numa ação que pode causar problema para o marido, para o chefe, você pode criar um grande problema, fazendo a sua vontade, tomando uma decisão sem participar, uma decisão sem ouvir, porque aí vai dar problema, né? Mas aqui eu estou dizendo em relação à harmonia, né? A cumplicidade. Então, olha, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como a parte mais frágil, né? Tratai-a com dignidade. Por isso que sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então, o marido, além da responsabilidade, da autoridade, aqui ele passa a ser igual a ela, né? Em termos de vida comum no lar. Eu estou me esforçando. Estou me esforçando, irmãos. Não é questão de machismo ou de feminismo, não. Tem coisas que... muito pelo contrário, os homens têm que participar ativamente da vida comum do lar. Não, isso faz parte, né? Aqui diz, olha, considera a tua mulher, considera a sua esposa. Eu já fui um turrão mesmo, no sentido... meu pai era nordestino, aquela criação meia grossa, né? Que mulher que tem que... Não, muda. A palavra de Deus diz, olha, vivei a vida comum do lar, tendo consideração pela vossa mulher, olhando, né? A palavra de Deus, ela é muito clara, né? Então, a mesma autoridade, a mesma responsabilidade que o homem tem, passa para cá, em viver em igualdade dentro do lar, né? Olha, aqui, irmãos, tem uma coisa que chama-se cumplicidade. Um casal, essa vida comum do lar, tem que ser cúmplice um do outro, né? Tem que haver essa harmonia, esse respeito, o amor, a união, a sinceridade
dignidade. E isso vai refletir na própria intimidade sexual do casal. Porque o casamento é sexo sim também, né? Faz parte. Aliás, Deus criou o homem, um corpo, né? Uma anatomia, e uma mulher também, uma anatomia, não só para procriação, não, né? Mas que seja prazeroso também. No sentido mesmo de a união, Deus diz assim, olha, deixará pai e mãe, o homem e a mulher se unirão, e os dois serão o quê? Uma só carne, né? Isso é tão importante, irmãos. Não deixe o sexo no seu casamento virar uma arma de chantagem, ou uma arma de não. Até porque, mulher, tu não tem direito no teu corpo, não. Ele pertence ao marido. E vice-versa, né? Olha o que diz aqui 1 Coríntios, capítulo 7. 1 Coríntios, capítulo 7. Paulo está tratando sobre casamento, né? Diz aqui, olha, quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, da lascívia, do sexo fora do casamento, né? Cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Não é o marido da outra, nem a mulher do outro, né? Você tem que ter ou cobiçar, mas é a tua própria mulher e cada um seu próprio marido. Diz aqui, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. Então pare com isso, né? Tá chateado, claro, isso tem momentos, né? Mas não faça uma arma do seu corpo contra o teu marido, nem marido contra a tua mulher. Diz assim, olha, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, escute bem, né? Por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração. E novamente vos ajuntardes para quê? Satanás. Olha onde o Satanás ataca, irmãos. Nessa área, né? Satanás não vos tente por causa da incontinência, né? Abstinência no casamento, para tentar. Olha, tem muita história aí que eu não quero justificar nada, né? E nem é justificativa nem para um nem para outro trair ninguém, né? Mas muito contribui essa situação aqui, né? Não tenho em casa, então eu vou para a rua, né? Tira isso do teu... Mas o diabo, veja, ele ataca nessa área, né? Por causa da incontinência. Quantos casais? E o mundo trata o diabo dessa forma. Tu não tem em casa, vai para a rua, né? Tem a negona da esquina lá, né, Walter? A gente passa lá no João Paulo, tudo. Tem umas negonas lá na esquina, na Kombi, chamando aí o Walter, o César. Não, Walter? Aí eu digo, Simone, cuidado com a negona da esquina, hein? É muito sério, né, irmãos? É muito sério. Então veja como que Deus trabalha, né? Veja que como Deus trata as coisas. Então, o diabo vai atacar, o mundo vai atacar, a minha carne. Mulheres maravilhosas, auxiliadoras, e
papel grandioso para o casamento, né? Essa cumplicidade. A mulher passa a ser agora uma edificadora do seu lar. A edificadora do seu lar. Tem vários versículos, mas nós vamos encerrar. E eu lhe digo, olha, nós vamos continuar com o assunto. Deus requer de nós, um casal, de uma família, a obediência à sua palavra, o temor ao Senhor. Que possamos entender o papel de cada um, a autoridade, a responsabilidade, a igualdade. Irmãos, é coisa maravilhosa, porque vem uma herança